Olá, estou aqui de novo, para falar mais uma vez sobre questões relacionadas ao Covid-19. Hoje eu vou falar sobre a lógica do isolamento no combate à pandemia. Por que é importante se manter isolado? Qual que é a lógica por trás disso? Se todo mundo provavelmente vai ser infectado em algum momento, por que a gente precisa evitar isso agora? Pois então, meu objetivo com esse vídeo é tentar explicar para quem ainda não conseguiu entender o porquê que é tão importante que a gente fique em casa, se possível, nesse momento. E não, eu não vou entrar em aspectos econômicos nesse vídeo, talvez num próximo. Mas primeiro vamos relembrar o que significa pandemia. Pandemia, como define a Organização Mundial da Saúde, é a classificação dada a uma doença com alta capacidade de contágio, em escala global, e não tem necessariamente a ver com a mortalidade da doença. Os riscos de pandemia estão mais relacionados ao congestionamento nos sistemas de saúde dos países, que durante o pico de contágio da doença pode acabar causando as mortes. Então, nesses casos, pessoas que sobreviveriam com pouca ou nenhuma sequela acabam tendo seu estado de saúde agravado, justamente pela falta de tratamento adequado. Mas, obviamente, nós precisamos de motivos bem claros para justificar ficar em casa isolado por tanto tempo. Então o problema acaba girando, na verdade, na dificuldade das pessoas em entenderem por que o isolamento é importante e porque o que vão causar as mortes não necessariamente é a infecção do Covid-19 em si, mas sim que se todo mundo contrair ao mesmo tempo não vai ter espaço nos hospitais. Então vou trazer aqui argumentos que as pessoas têm utilizado nas redes sociais e nas conversas informais que são contra o isolamento social. E vou explicar por que eles estão errados. Começando pelo que a maioria das pessoas fala, a taxa de mortalidade. Normalmente os argumentos contra o isolamento social costumam começar justamente pelo fato de termos taxas de mortalidade relativamente baixas para as infecções de Covid-19. E se a gente levar só isso em consideração, realmente são taxas um pouco baixas. A Itália, por exemplo, que possui uma população de cerca de 60 milhões de habitantes e possui a maior taxa de mortalidade de Covid-19 registrada até o momento, possui uma taxa de mortalidade por contágio de Covid-19 de cerca de 11,3%, segundo os dados que foram divulgados agora na última segunda-feira, dia 30 de março. Isso significa dizer que, se a doença tivesse espalhado por todo o território italiano, cerca de 6 milhões e 700 mil pessoas poderiam vir a falecer. Mas reparem, eu disse caso a doença se espalhasse por todo o território italiano. E isso não aconteceu. Sabe por que não aconteceu? Quarentena. O governo italiano basicamente isolou toda a região da Lombardia, que era o epicentro da doença no seu país, impedindo que as pessoas infectadas, antes de exibir seus sintomas, acabassem espalhando a doença para o resto do país ou até para outras regiões da Europa. E no começo do processo de quarentena da Lombardia, até houveram alguns entes subnacionais que foram contrários ao processo de quarentena total, como foi o caso do prefeito de Milão, que aderiu a uma campanha que ficou conhecida como Milão Não Para, afirmando que não haveria necessidade que a cidade parasse por tanto tempo por causa de uma simples gripe. Na época da campanha, haviam se registrado apenas 14 mortes por Covid-19 na região da Lombardia. Um mês e quase 10 mil mortes depois, o prefeito de Milão veio à rede nacional pedir desculpas pela irresponsabilidade de ter aderido a essa campanha. Há poucos dias, num programa da TV italiana, a RAI, o prefeito de Milão reconheceu que errou e se desculpou. Ninguém tinha entendido ainda a violência do vírus, disse Giuseppe Sala. O prefeito Giuseppe Sala justificou-se dizendo que ele tinha medo que ocorresse uma crise de abastecimento e faltasse comida para a população. E no final das contas acabaram faltando caixões para as vítimas da doença. Resumindo, a doença foi subestimada e morreu muito mais gente do que deveria inicialmente. Porém, a quarentena da Lombardia, efetivada através de decreto nacional, foi extremamente importante para o controle da situação, que poderia ter ficado muito pior do que como foi. Outro argumento que eu vejo bastante é em relação ao clima e à densidade populacional. Eu realmente não vou entrar na discussão sobre a questão do clima, porque eu acho que é meio que indiscutível o fato de que o vírus consegue se proliferar muito melhor em ambientes com temperaturas mais amenas, como é o caso do clima europeu. Mas isso não quer dizer que climas tropicais sejam necessariamente uma barreira natural contra o vírus. Primeiro, porque ele pode sofrer mutação aqui no Brasil, então ele pode acabar se tornando mais resistente ao clima. Segundo, porque visivelmente isso não impediu e não vem impedindo que ele venha se proliferando e sendo transmitido localmente. Mas o argumento da densidade populacional realmente mostra que as pessoas não sabem interpretar direito indicadores e dados, ou que eles não sabem o que fazer com esses indicadores e dados. Muitos afirmam que, por exemplo, o fato da região da Lombardia ter uma alta densidade populacional e de que a população brasileira está melhor distribuída no território, faz com que a Lombardia tenha sido um prato cheio para a proliferação do vírus, mas que aqui no Brasil não iria se repetir, porque nossa população estaria bem distribuída no território. Mas não é bem assim. Apesar da média nacional de densidade demográfica do Brasil ser baixa, isso se dá porque tem muita região no Brasil que não é habitada, como é o caso da floresta amazônica, parte do sertão e parte da região centro-oeste. Mas se a gente for fazer o cálculo baseando-se em regiões específicas, nós vemos que a coisa não é bem assim. O cálculo de densidade demográfica ele é feito estabelecendo relação entre habitantes e a área que eles ocupam.
ou seja, mais razão entre população e território. A região da Lombardia, por exemplo, possui uma área de aproximadamente 23.860 km², com uma população de 10 milhões de pessoas. Isso dá uma densidade de 420 habitantes por quilômetro quadrado, que é uma densidade demográfica razoável. Mas se a gente for trazer esse caso para o Brasil e for calcular, por exemplo, a densidade demográfica de São Paulo, que tem uma área de 1.521 km² e 12 milhões de habitantes, a gente vai ver que a gente tem uma densidade demográfica em São Paulo que é de mais de 8 mil habitantes por quilômetro quadrado. Isso é 20 vezes mais do que a densidade demográfica da Lombardia. E você está achando muito? Se a gente pegar outra capital que é um pouco menor, como Salvador, nós temos 2,8 milhões de habitantes distribuídos numa área de 693 km². Isso dá um total de 4.100 habitantes por quilômetro quadrado, que ainda assim é 10 vezes mais do que a Lombardia. Então você aí que está espalhando nas redes sociais dizendo que a densidade demográfica no Brasil é uma vantagem em relação à densidade demográfica nos casos europeus, e eu não consegui te convencer com esses dados que eu apresentei agora, eu te deixo uma última palavra: favelas. Agora, outro argumento mal embasado: só morre gente dentro do grupo de risco. E não morre só gente dentro do grupo de risco. E tem vários motivos para isso. Mas vamos começar pelo óbvio. Claro, a probabilidade de idosos ou crianças muito novas morrerem é realmente alta. Isso se dá principalmente porque pessoas em idades mais avançadas, além de acumularem uma série de complicações médicas, não possuem a mesma capacidade de defesa em seu organismo que pessoas mais jovens. Isso tem a ver com a desaceleração natural do corpo a partir do envelhecimento. Já no caso das crianças, elas ainda não desenvolveram um sistema capaz de defender por conta própria, então elas acabam se entrando no grupo de risco por não terem ainda desenvolvido um sistema de defesa bom do seu organismo. Porém, existem mais características que podem ser de grupo de risco que não estão entrando como pessoas de grupo de risco. Por exemplo, dados do Ministério da Saúde mostram que 1 a cada 4 adultos sofre de hipertensão, e aproximadamente 10% da população brasileira entre jovens e adultos sofre com asma. E de acordo com o Observatório de Oncologia, cerca de 2,6 milhões de quimioterapias foram realizadas apenas no SUS no ano de 2015. Todos esses grupos que citei podem ser pessoas que não fazem parte do grupo de risco, mas elas possuem complicações de saúde que podem agravar sua situação caso elas sejam contaminadas pelo Covid-19. Agora, outro dado importante que pode ser considerado um choque para muita gente. Outro motivo da taxa de mortalidade alta entre pessoas de idade avançada ou de grupo de risco não está só associado à sua condição de saúde e à sua idade, mas sim à falta de atendimento. A normativa médica, no que se diz respeito a internações urgentes em tratamentos em unidades intensivas, é que na falta de leitos para tratar pessoas, a prioridade é sempre de quem tem mais chance de sobreviver. Isso é um pouco zoado e pode acabar soando como: vamos deixar os velhos morrer porque velho já viveu bastante, velho não faz nada, então não tem problema morrer. Mas é o que de fato ocorre. E há um risco real disso acontecer caso o sistema de saúde chegue ao seu limite e não haja mais leitos disponíveis para tratar todo mundo. Os médicos literalmente têm que acabar decidindo quem vive e quem morre. E esse também é um dos motivos pelo qual a taxa de jovens mortos pela doença é baixa. Os jovens sempre acabam tendo prioridade no tratamento, na disponibilidade de leitos, porque eles fazem parte da parcela da população economicamente ativa e que está integrada diretamente nas cadeias de produção. Então eles são, entre aspas, mais importantes. Então, se você tem menos de 50 anos e está achando que se você contrair a doença tá tudo bem porque você vai pro médico e tem chance alta de sobreviver, saiba que você pegar a doença de forma completamente desnecessária pode estar tirando a possibilidade de uma pessoa com chance alta de morrer de estar recebendo tratamento adequado e basicamente matando ela. Dentro também desse argumento de que só morre gente dentro do grupo de risco, tem a questão de que foi dito agora há pouco, que é o limite do sistema de saúde. Cada país, dada a sua quantidade de investimento no seu sistema público ou dado o nível de desenvolvimento e de acesso ao sistema de saúde privado, possui uma quantidade de leitos disponíveis para tratamento intensivo. A OMS mede de tempos em tempos a proporção dessa quantidade de leitos e a população. A média italiana, por exemplo, é de 3,2 leitos para cada 1.000 habitantes, que está um pouco acima da média global ideal da OMS, que é de 3 leitos para cada 1.000 habitantes. A média brasileira, por outro lado, é de 1,9 leitos para cada 1.000 habitantes, e apenas 44% desses leitos estão disponíveis na rede pública de saúde. E isso num país em que apenas 25% da população tem acesso a um plano de saúde privado. E, obviamente, esse número de leitos públicos está aumentando, os governos locais, regionais e o governo federal, junto com o Ministério da Saúde, estão se esforçando para aumentar o máximo possível a quantidade de leitos disponíveis para que a gente não tenha problemas tão graves com a exaustão do sistema de saúde. Por isso é importante que o controle da quantidade de pessoas contaminadas seja feito de forma efetiva. Não podemos deixar que todo mundo se contamine ao mesmo tempo. Outra coisa que muita gente faz é comparar com a H1N1, falar que na época da H1N1 o mundo não parou da forma que está parando com o Covid-19. E isso é um argumento que é completamente sem lógica, eu vou te mostrar aqui alguns motivos do porquê.
Em primeiro lugar, o H1N1 era o vírus do tipo influenza, que é um tipo de vírus que a gente está acostumado a lidar há centenas de anos. Então a gente já tem noção de como funciona o ciclo de reprodução dele, o ciclo de mutação dele, e como fazer uma vacina para esse tipo de vírus, o que facilitou muito que fosse encontrada uma cura. Em segundo lugar, a taxa de transmissividade do H1N1 era muito menor que a do Covid-19. De acordo com a OMS, uma pessoa contaminada com H1N1 tinha capacidade de transmitir para até 1,6 pessoas em média. Já no caso do Covid, estudos preliminares apontam que uma pessoa contaminada pode contagiar de 2,7 até 3 pessoas, praticamente o dobro do que o H1N1. Em terceiro lugar, a taxa de mortalidade geral do H1N1 é muito mais baixa que a do Covid-19. E ainda temos outro problema, a gente não sabe na verdade qual é a taxa real de mortalidade do Covid-19 até o momento. E mesmo assim, a taxa de mortalidade já está bem maior. Se pegarmos o número de infectados e mortos numa média global, cerca de 3,4% das pessoas que contraíram o Covid-19 vieram a falecer, enquanto a taxa de morte geral do H1N1 foi de apenas 0,02% dos pacientes. A falta de testes disponíveis no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, atrapalha que a gente tenha uma noção real da quantidade de pessoas contaminadas e até mesmo das mortes. Por exemplo, tem gente que chegou a vir a óbito sem sequer passar por uma triagem, então não se sabe se a morte foi relacionada ao Covid-19 ou não, apenas se sabe que foram complicações respiratórias. E os números finais da pandemia de H1N1, segundo a OMS, foi de 493 mil pessoas contaminadas no mundo inteiro, somando 18 mil vítimas fatais ao longo de 16 meses de duração da pandemia. Já em cerca de 3 meses do Covid-19 rolando no mundo, já temos 571 mil casos e 26 mil mortes. Muito mais casos e mortes em cerca de 1/5 do tempo. Ah, mas tem muita gente também que fala que o governo pode estar inflando os casos para deixar a gente assustado e ficando em casa. Eu realmente me recuso a responder a refutar esse tipo de questionamento. Na verdade, eu vou fazer um desafio de quem acha que isso seja um fato. Quem ganha aumentando casos de mortes e contágio numa crise de saúde pública e como ganham com isso? Então, por que é importante nós ficarmos em casa? Porque toda pandemia possui algo chamado curva de contágio. A curva de contágio fica mais fácil de entender quando nós observamos gráficos. Se pegarmos os países que já se recuperaram da pandemia, podemos reparar que houve um pico de contágio e que a quantidade de novos contágios atingiu um valor máximo e depois ela começou a cair gradativamente. Isso acontece porque, a princípio, acredita-se que as pessoas infectadas não venham a contrair a doença novamente, então elas não entram como dados novos estatísticos. Então imagine que nós temos um prédio com 50 moradores em que um morador contraiu o Covid-19. Se levarmos em consideração que todos do prédio vão contrair a doença, significa dizer com segurança que a soma de todos os casos daquele prédio vai somar 50 casos registrados. Ou seja, haverá um momento em que várias pessoas vão estar se contaminando e depois essa quantidade de pessoas novas contaminadas irá cair. E aí que entra a importância do isolamento, que é justamente com o isolamento e a capacidade de entender como funciona uma curva de contágio que a quarentena se torna importante. Se entendermos que todo mundo, ou a grande maioria das pessoas, seja do grupo de risco ou não, pode contrair a doença, permitir que esse processo ocorra de forma acelerada, antecipando o pico de contágio, é muito perigoso para todos. Porque isso significa que haverá uma demanda repentina por leitos de internações. E isso vai ser muito maior do que a capacidade que o nosso sistema de saúde consegue lidar. E é por conta disso que muita gente pode acabar morrendo. As baixas taxas de mortalidade estão se dando justamente pelos isolamentos, pois o isolamento contribui e vem contribuindo para evitar que essa curva de contágio tenha um pico muito alto e muito cedo, para dar tempo que os doentes sejam tratados e que abra novamente espaço para novos doentes serem tratados em seguida. Mas se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, não vai ter espaço em UPA nem hospital para todo mundo. Por isso eu finalizo aqui dizendo que, se possível, fique em casa, pense em você, pense nos seus vizinhos, nos seus pais, nos seus avós, as pessoas que são ou não são no grupo de risco, pense na velocidade da recuperação econômica que pode ocorrer caso tudo dê certo, e eu fico por aqui e fique em casa.